Um grupo de 8 pessoas acordam em plena queda livre e, caindo literalmente de paraquedas em uma floresta bizarra, descobrem coisas que jamais imaginariam viver um dia em suas vidas, onde se quiserem sobreviver terão que lutar muito para isso. E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos, aqui é o Thiago e nesse vídeo vamos recapitular um filme de ação e ficção científica bem interessante. O filme da vez se chama Predadores, de 2010. Em plena queda livre e inconsciente, vemos o protagonista dessa aventura, um soldado mercenário chamado Royce. Ele está caindo em uma grande velocidade sem o paraquedas aberto, porém logo acorda e vê a situação preocupante em que está. Ele tenta se equilibrar para abrir o paraquedas e no limite ele consegue, assim caindo em meio a uma densa floresta. Machucado devido à queda, ele se levanta do chão e olha para um lado e outro, quando de repente outra pessoa cai bem ao seu lado. Um assassino mexicano chamado Cuchillo, que aponta sua arma para Royce e de repente cai uma outra pessoa no meio deles. Porém essa já morta porque seu paraquedas não abriu, quando do nada começam a ser alvos de vários tiros. Se escondendo e vendo que era somente um atirador, Royce vai pelas costas dele e o encurrala, dizendo que ele está atirando nas pessoas erradas. Este homem, chamado Nikolai, quando perguntado do que se lembrava, ele diz que estava numa guerra na Chechênia quando apareceu uma luz, então depois acordou caindo. Cuchillo diz o mesmo, que quando estava em Barra no México aconteceu isso com ele também. Deduzindo sobre o que provavelmente aconteceu para eles estarem ali, eles ficam preocupados quando ouvem barulhos vindos da floresta, quando veem se tratar de uma mulher chamada Isabelle, um franco-atirador que estava apontando sua arma para eles, indagando que não conheciam a floresta como aquela em que estavam e fala que viu mais paraquedas caindo. Royce então pergunta para que lado ela viu esses paraquedas e vão atrás de encontrar outras pessoas. Logo depois, os observando, um homem chamado Hanzo, integrante da Yakuza, aparece e tirando os sapatos segue eles. A cena então corta para 2 homens que estão brigando. O grupo os encontra e os separam. Esses homens se chamam Stan e Mombasa. Stan é um presidiário, um dos mais procurados do FBI. Ele relata que tinha visto um outro homem preso numa árvore. Chegando onde esse outro homem estava, Royce o tira de lá e eles perguntam quem é ele. Seu nome é Edwin. Mesmo confuso, diz que é médico e que estava indo trabalhar quando o mesmo que aconteceu com os outros aconteceu com ele e agora estava ali. Seguindo mais à frente, eles se deparam com uma estrutura estranha e ao lado dela ossos e crânios humanos. Eles preocupados se perguntam quem faria isso. Mombasa diz que não sabe, mas quem estava fazendo isso levava os crânios como troféus, e exemplifica que na sua cultura um guerreiro com maior número de troféus ganha maior respeito. Com isso, todos já ficam receiosos pelo pior. Eles se indagam do que poderia ser aquela situação, um teste, presos ali por um resgate ou mesmo para uma experiência. Royce toma a liderança e fala para eles que independentemente do que seja, eles vão sair dali. Continuando pela floresta, Nikolai estava prestes a pegar numa planta venenosa quando o médico Edwin o alerta que bastava um arranhão para ser paralisia na hora. Eles continuam a caminhada quando certo momento Isabelle quer saber quem é Royce. Ele não quer falar, pois diz ficar melhor sozinho, assim não querendo se envolver com o grupo. Eles então param um pouco para descansar, quando Isabelle mostra a Royce que o campo magnético estava estranho, fazendo uma bússola improvisada na água. Royce então fala que também observou algo preocupante, que o sol não se moveu desde que eles chegaram naquele lugar. Ele também analisa os perfis de cada um do grupo e vê que todos se tratavam de criminosos, deduzindo que foram escolhidos para algo que o deixa muito preocupado. Retomando a caminhada pela floresta, eles encontram um tipo de jaula. Porém veem que não tem nada dentro, mas que aparentemente havia algo muito feroz ali dentro que agora estava solta. E logo em seguida veem que não era somente uma jaula, mas sim várias. Agora muito mais tensos e desatentos, eles saem procurando algo quando Mombasa tropeça em uma armadilha feita por alguém muito habilidoso, pois logo em seguida eles veem outras armadilhas mortais que quase os matam. Isabelle quase cai em um buraco com várias estacas pontiagudas, mas Royce a salva e assim eles ficam de guarda esperando algo aparecer. Porém o que eles encontram é um homem morto e deduzem que as armadilhas eram dele. Nikolai tira um livro do corpo dele e descobrem que ele era das Forças Especiais Americanas. Descobrem também que ele estava caçando uma outra coisa. Mombasa vê algo diferente numa árvore à sua frente e sente que tem algo lá, mas não consegue enxergar bem. Percebemos então que é algo que os observa no infravermelho, que porém estava invisível. Isabelle olha também, mas não consegue ver nada. A cena então corta e vemos eles agora chegarem à beira de uma montanha, ficando abismados olhando para algo no céu. Quando percebemos que o que eles estavam vendo eram vários planetas próximos. Uma visão linda, porém ao mesmo tempo assustadora, pois com isso era claro que eles não estavam mais na Terra e sim em outro planeta. Voltando para a floresta, algo passa sobre suas cabeças. Stan, muito assustado, tenta obrigar a Mombasa a lhe dar uma arma, porém é logo rendido pois ninguém confiava nele. Quando de repente todos escutam algo que parecia vir correndo em sua direção. Logo vemos se tratar de uma criatura terrível que vai para cima deles, porém todos atiram e conseguem o explodir.
Mas logo outros surgem e são perseguidos. Um corre atrás de Stan, mas Bombaça o salva. Um outro persegue o médico Edwin e Isabelle consegue salvá-lo. Porém ela fica cercada e vendo sua iminente morte, se prepara para atirar em si própria. Quando de repente um som de apito é ouvido e as criaturas recuam. Royce, na sua experiência, deduz que eles estavam ali sendo caçados e o planeta em que eles estão, na verdade, se tratava de uma reserva de caça. Quando percebem que alguém do grupo estava faltando e logo ouvem os gritos de socorro de Cthulhu. Eles saem à sua procura e o encontram sentado na grama de costas para eles. Royce repara que é uma armadilha e avisa a todos para não se aproximarem. Vendo então que não tinham mais como fazer alguma coisa por ele e não querendo se arriscar, o grupo deixa ele lá. Isabelle termina com o sofrimento dele, porém logo percebem que ele já estava morto, pois sua voz pedindo ajuda ainda continua mesmo depois do tiro de Isabelle. Percebemos então que algo estava observando eles. Eles continuam andando e Royce para, pensa, analisa um pouco e vê que a floresta tem um tipo de dono, alguém que a conhece bem e tem regras de caça. Alguém que quer que eles corram, porém deduz que se correrem serão mortos, então decidem irem atrás do caçador. Eles então seguem as pegadas das criaturas que os tinham atacado antes, chegando em seguida a um acampamento e lá o clima fica tenso. Lá eles encontram criaturas mortas penduradas e crânios de humanos. Eles vão passando entre os ossos e encontram uma criatura diferente que estava presa. Quando se aproximam mais, descobrem que ele estava vivo. Quando de repente algo ataca e mata Mombaça. Assim começando um tiroteio vazio, onde depois vemos se tratar de criaturas que podiam ficar invisíveis e que atiravam lasers. O grupo começa a correr e agora sendo perseguidos. Eles então conseguem fugir caindo no rio. Em seguida a cena muda, nos mostrando a verdadeira aparência das criaturas, conhecidas como predadores. Isabelle confronta Royce de o porquê dele ter deixado eles como isca para os predadores. Ele então tenta se explicar dizendo que precisava saber quem era que eles estavam enfrentando. Preocupada com o que viu, Isabelle relata sobre um caso que aconteceu no ano de 1986, onde um grupo dos melhores soldados foram enviados para a selva, porém somente um deles sobreviveu. E em seu depoimento, Isabelle lembra que as características que ele passou da criatura eram muito parecidas com as da que eles acabaram de ver ali, vestindo uma espécie de camuflagem e podiam enxergar no infravermelho. Preocupados, então eles decidem organizar um plano, que era ficar aguardando até que eles venham para onde eles estão e assim poder os encurralar, quando de repente eles escutam barulhos vindos de algumas árvores próximas. Eles olham e descobrem se tratar dos predadores que porém não os atacam, pois tinham percebido esse plano deles. Royce então tem uma ideia quase louca, onde ele pede para Edwin sair correndo para atrair a atenção dos predadores. O Banana então vai e, quase sendo pego, é salvo no último instante por um tiro certeiro no monstro que, porém, não se tratava de um predador, mas sim de outra coisa bizarra. Eles então dizem para Isabelle que ela deu um tiro muito bom, porém ela diz que errou o tiro. Eles então ficam temerosos sem saber quem poderia ter sido, quando então eles escutam vozes que o chamavam pela floresta, onde logo em seguida uma criatura que estava invisível começa a ficar visível diante deles, onde porém logo vem se tratar de um homem chamado Noland, dizendo que eles falam alto demais e que logo os predadores chegarão ali também, e então fala para que eles o sigam. Eles chegam no que parece ser uma grande nave e entram nela. Lá eles descobrem que se tratava do esconderijo dele. Noland então fala para eles sobre os predadores, dizendo que os maiores caçam os menores e fazem isso como esporte. Também fala que esses predadores sempre vêm de tempos em tempos, como temporadas de caça, onde jogam pessoas ali para esse fim. Royce então pergunta como matar eles. Noland, com um semblante preocupado, responde que como puder. Também questiona como sair dali. Ele então explica que andou muito tentando encontrar o fim daquela reserva e diz com um sorriso frenético que não tem fim. Noland revela também que eles vêm em uma nave que fica a uns 9 metros do acampamento de caça deles, porém invisível. Eles então, depois dessa conversa, descansam e comem um pouco. Passado algum tempo, eles percebem fumaça ali dentro e logo vemos que Noland, por algum motivo louco, era quem estava colocando fogo e abanando a fumaça para onde o grupo estava e assim fazendo eles entrarem em desespero. Royce vê Noland e atira uma granada, sendo que na explosão do lado de fora chama a atenção dos predadores. Enquanto o grupo se prepara para sair dali, nos corredores da nave, Noland é encurralado por um predador que o mata, o explodindo. Depois ele vai e bate na entrada onde o grupo estava, deixando todos apreensivos. Porém não abre a porta e sim somente deixando fácil de abrir para o grupo sair dali. Royce e os outros então saem correndo pelos corredores, onde certo momento Edwin se descuida e se perde dos outros, assim se tornando uma presa fácil. Ele com um sinalizador procura e encontra uma brecha que dá de encontro ao corredor onde o grupo estava passando. Ele os vê e pede sua ajuda, porém o grupo, vendo que não tem como tirá-lo dali, não vendo outra escolha, somente vão embora. Edwin ouve um barulho ali perto de onde ele estava, e então ele joga um sinalizador que acerta bem em cima de um predador que estava invisível e agora se revela. E quando ele estava prestes a ser morto, é salvo por Nikolai, que chega e o leva dali, porém mais à frente, Nikolai não consegue fugir e é pego. Ele então se sacrifica para dar tempo aos demais fugirem. Já fora da nave, achando que tinha acabado, Stan é atingido por um tiro de um outro predador que, depois de mesmo ferido, luta com ele e o dá vários golpes de faca, porém ineficaz.
Ele então grita para o grupo, mandando eles fugirem. A criatura logo os extermina brutalmente enquanto o grupo foge com outro predador que os persegue de perto. Eles estavam indo na direção da nave na qual Noland falou, quando Hanzo decide ficar e lutar para dar a oportunidade de os outros fugirem. O predador então chega e eles dois lutam. Hanzo consegue matar a criatura, porém suas feridas também foram muito graves e ele não resiste. Enquanto isso, os outros três continuavam a correr quando Edwin é pego por uma armadilha e fica ferido. Isabelle e Royce discutem entre si se vão ou não deixá-lo ali, porém Edwin implora e Isabelle decide ficar para ajudá-lo. Royce então os deixa e vai para o acampamento dos predadores. Lá ele fica de frente com o que estava amarrado, tira sua faca e fala com a criatura dizendo que quer sair daquele planeta e precisa de sua ajuda, onde em troca o soltaria. Royce então o liberta e o predador agora solto o agarra pelo pescoço e fica como se estivesse o analisando. Porém logo solta e coloca sua armadura, assim ficando como os outros e tendo as mesmas habilidades. Em seguida mostra a nave para Royce. Enquanto isso, Edwin e Isabelle são capturados e levados para o acampamento, onde lá são jogados num buraco. Os dois predadores inimigos então se veem e começam a lutar, onde o fragilizado pela prisão logo é derrotado. Enquanto isso, Royce aparentemente consegue levantar voo na nave, mas é impedido, pois o predador mal aciona algo em seu dispositivo de braço e a nave explode. Edwin e Isabelle ainda estão presos no buraco quando do nada Edwin envenena Isabelle e conta a verdade sobre ele, dizendo que ele foi escolhido pelos predadores pelo fato de ele ser um assassino. Ele diz também que na Terra é considerado um monstro pelos seus atos, porém entre os predadores naquele planeta ele é normal. E quando ele estava prestes a matar Isabelle, alguém chega. Rapidamente vemos se tratar de Royce, que na verdade não tinha entrado na nave. Vendo ele e Edwin fingindo, logo volta a agir normalmente. Royce então os tira de lá e cuida de Isabelle, enquanto Edwin, atrás deles, falava de uma forma suspeita e faz Royce desconfiar. É aí então que quando ele ia atacá-los, Royce rapidamente age e assim mata Edwin com sua própria lâmina. Depois disso ele é usado como isca por Royce, que faz uma armadilha e quando o predador volta encontra Edwin caído no chão. Ele então o perfura com sua lâmina e o vira, assim caindo na armadilha onde várias granadas explodem. Porém isso não foi o suficiente para o derrotar e então Royce, preparado, enfrenta a fera usando fogo como interferência para não ser encontrado por ela devido a sua visão ser somente de infravermelho. Ele consegue golpeá-lo várias vezes e se esconde para poder atacar a próxima vez, porém em certo ponto o predador o encontra e os papéis se invertem onde a fera agora o encurrala. Mas no mesmo instante, já voltando à consciência, Isabelle pega sua arma e acerta a criatura, salvando assim Royce. Porém logo em seguida é atingida pelo monstro com um disparo de lâmina no ombro. Royce então rapidamente se levanta e aproveita a chance. Ele pega uma das armas do predador e o acerta várias vezes, assim o matando de vez. O filme então termina com Royce e Isabelle já no amanhecer do dia, olhando para o céu e vendo outros vários paraquedas descendo na floresta, indicando que tudo iria começar novamente. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!